Voltamos com o nosso programa em Foco, hoje conversando sobre imagens, de modo específico, cinema. Professor, nós falávamos um pouquinho do processo de construção histórica desses homens da vanguarda. Que papel Charlie Chaplin tem na construção do cinema? Nossa, acho que ele é essencial, né? E o Chaplin foi perseguido, né? Assim, eu tenho uma história bem interessante sobre ele, até porque ele tinha ideias comunistas, né? Assim, então, dentro, né, de trabalhar em Hollywood, de trabalhar naquele universo americano, tanto é que ele nunca ganhou um Oscar, não sei se você sabia. Sim. Ele nunca... Depois lhe deram de reconhecimento depois. Sim, só reconheceram ele depois. Mas eu acho assim que ele revoluciona a linguagem dentro de um gênero que é o gênero da comédia, um gênero de comédia lírica, né, assim, por meio de personagens, né, assim, então, de um personagem clássico. Então eu acho que ele consegue ampliar bastante essa questão que envolve o gênero do cinema mudo, né? Então ele avança nessa questão que envolve a linguagem cinematográfica, e ele tem uma aceitabilidade muito grande, né? Ele consegue, assim, é um personagem, é um diretor que globaliza, né? Acho que todo mundo já viu um filme do Charlie Chaplin, né? Todo mundo tem essa representação que ele cria. Muita gente discute até que existe um parceiro dele ali, né? Que vai trabalhar mais, assim, vai ser mais criativo com relação à questão que envolve o gênero do cinema mudo. Mas ele, de certa forma, eu acho que ele consegue essa questão da globalização, assim, ele se faz entendido, né, por uma linguagem muito simples, no mundo inteiro, praticamente. Me parece que quando o cinema deixa de ser cinema mudo, ele parece que segura a questão de se fixar no cinema mudo. Que intenção que ele tinha nisso? Na verdade, eu acho que o próprio desenvolvimento do cinema, ele se bate, se conflitua no primeiro momento com essa ideia do som. Né? Então, não existia suporte. Né? E aí existia uma necessidade, porque se você assistir um filme numa sala sem som, é uma experiência muito ruim. Né? Tanto é que o cinema tinha compositores e pianistas que iam lá. Mas o Chaplin, eu acho, nessa questão progressiva da própria história do cinema, ele consegue fazer filmes no cinema mudo e depois se manter dentro Esse padrão, do mesmo padrão, do mesmo universo, porque ele, de certa forma, ele fica preso a um gênero. Né? E isso é muito bem representado. O que eu acho, por exemplo, que um diretor contemporâneo faz isso, eu acho, no outro nível, mas faz isso muito bem, é o Woody Allen. Né? Assim, quando ele se coloca como... Né, você vê assim... fica marcado o cinema autoral. Né? Então, eu acho que o Chaplin, ele tem essa característica assim, de marcação de um gênero, de algo que é muito particular. Né? Que depois os franceses, na década de 50, 60, vão até estudando, né, o cinema americano, vão colocar como referência que é a política do autor. Né? Que, de certa forma, Hollywood foge um pouco. Né? Hollywood não está muito interessado nesse desenvolvimento artístico do cinema. Como é que Hollywood ganhou essa fama toda de grande produtora de filmes, né? E como você mesmo frisou, que não está no interesse na arte, o interesse é econômico mesmo, né? Como é que chega a essa questão? É até difícil responder, assim, porque os americanos, eu acho que está na essência do capitalismo, né? E eles fazem isso de uma forma muito bem feita, né? Porque, assim, é um cinema industrializado, né? Ele entra no mesmo processo industrial, lá todos os departamentos de produção são sindicalizados, né? Então, assim, eles cumprem esse papel e jogam isso nesse sentido da indústria cultural. Talvez a grande referência seja essa. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, né? E o Edgar Morin faz um estudo sobre aquilo que ele chama de Star System, né? Que são que ele chama é o sistema de estrelas, né? Que nós consumimos isso. O Brasil tem isso com a Rede Globo, de certa forma. Né? Então, aquelas pessoas, elas ficam tão divinizadas, né? Que
nós consumimos, às vezes, os filmes em função deles, de quem é, da Julia Roberts, né, do Robert De Niro. Então, eles estão acima, às vezes, da própria questão da representação, do desenvolvimento artístico, conceitual do cinema. Agora, os americanos, eu acho que eles revolucionam a questão tecnológica do cinema, né? A questão das câmeras, dos efeitos, essa possibilidade que o cinema tem mágica de, como você falou no início, até assim, de criar, modular, pensar em realidades que são mais do que a realidade, né? Assim, que eu acho que a natureza fotográfica faz isso, né? Você faz uma alguns autores chamam isso de hiperrealidade, né? Assim, então você consegue, e eles conseguiram desenvolver o cinema nessa área tecnológica. Né? E a questão dos grandes festivais de cinema no mundo, como é que foram ganhando fama isso? E qual a intenção desses festivais? Sim. Isso é bem marcante, né? Nós temos dois, assim, que são clássicos, inclusive americano e um francês. E são totalmente diferentes, inclusive na própria concepção de premiação, né? O Oscar, por exemplo, é extremamente mercadológico, né? Assim, e cria na gente, né, das pessoas aqui, essa cultura do Star System, né? Quem já não... Acho que todos nós acho que já pensamos um dia que a gente vai receber um Oscar. Eu sempre brinco com isso. Tanta palavra Oscar virou sinal de prêmio, né? Vai ganhar o Oscar. Vai ganhar o Oscar e tal. A gente vê aquelas pessoas que vão ser premiadas, que de certa forma, às vezes nem são a representação do melhor trabalho, mas sim daquele que vai, de certa forma, dar mais lucro, vai vender mais o filme. E os franceses vêm com uma proposta, que é o Festival de Cannes, que tem uma coisa glamourosa, né? Eles estendem o tapete vermelho, mas ele é mais político, né? Assim, então, é um grupo de júri que vai escolher dentro de já uma pré-seleção de 20 filmes, de diretores famosos, mas assim, pensando já nesse cinema mais autoral, num cinema mais ligado à cultura, ao social. O público tem acesso à votação em Cannes? Não. Ou nenhum? Não. São só os jurados, que, por exemplo, esse ano foi o Robert De Niro até, né, que tinham 3 atores americanos de Hollywood, inclusive, que faziam parte do júri. E a premiação foi para um filme também de um americano. Acho que o Terrence Malick, ele é americano, não tenho certeza agora se é inglês ou americano. Mas, assim, não que, né, tenham feito qualquer coisa, mas existe toda uma política por trás também. Até porque escolher se esse filme é melhor do que aquele filme é tão subjetivo. Né? Claro. Eu chamo então um breve intervalo, a gente volta já já com o terceiro bloco do programa Em Foco, hoje conversando sobre cinema.